Sempre tratando com Deus. O livro de Salmos é sobre isto, tratar tudo com Deus. Hoje nós vamos meditar e ser abençoados pelo Salmo número 95. Salmo 95 é a porção da palavra de Deus para nós nesta noite. Antes de eu ler este salmo para a nossa reflexão, vou recordar mais uma vez um verso que temos destacado no livro de Salmos. No Salmo 119, o verso 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em toda e qualquer situação, em qualquer pedaço do caminho ou em qualquer passo, a palavra de Deus é a luz. Voltarmos a ela e meditarmos nela, buscarmos direção nela. Agora então, Salmo 95, cultuar adequado. Cultuar adequado, Salmo 95. Nós vamos agora então ouvir a palavra de Deus e vamos recebê-la e que o Senhor nos abençoe nesta porção da sua palavra. E diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui há a questão de dois lugares, ou um lugar, dois nomes, Meribá e Massá. O que é isto? Ao que se refere? Vou ler o trecho da palavra de Deus que nos dá este pano de fundo. Vou ler em Êxodo, capítulo 17, que nos informa sobre esses acontecimentos citados no Salmo. Em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versos 1 a 7, temos a narrativa que nos informa, lembrando o contexto aqui de Êxodo, o povo de Israel, que estava escravo no Egito, foi libertado pela direção, provisão de Deus, sobre a liderança de Moisés. E eles peregrinam pelo deserto por anos, até que cheguem à terra prometida, a terra que Deus prometeu dar a eles. E há muitos acontecimentos nessa peregrinação, e alguns acontecimentos até tristes. E aqui, em Êxodo 17, temos um dos momentos tristes dessa peregrinação do grande povo de Israel no deserto. Êxodo 17, 1 a 7, narra assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor:
passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, Massá e Meribá, porque ali se rebelaram e colocaram Deus à prova, não crendo que Deus realmente estava com eles. Aí está o acontecimento que está por detrás do que o Salmo diz. Vou ler o Salmo mais uma vez. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Gilbert Chesterton, foi um pensador britânico falecido em 1936, um pensador profundo, escritor, escreveu diversas obras, e obras profundas e interessantes que são lidas até hoje, são impressas novamente nos nossos dias. Entre os pensamentos que ele colocou, há um que ele expôs e entende-se que a biógrafa dele resumiu em uma frase, que é o seguinte: quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar-se em qualquer coisa. Quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a se acreditar em qualquer coisa. Não é verdade que o ser humano cai num vácuo espiritual. Não creio em Deus, não creio em mais nada. E aí está embutido a questão do cultuar. Não cultuo a Deus, não reconheço que é um Deus, portanto não o cultuo, então não cultuo mais nada também. Não é verdade. O pensamento de Chesterton é preciso e é verdadeiro. O ser humano é espiritual e foi criado por Deus para ser adorador. Todo ser humano é um adorador. Não há diferença, seja ele ateu ou não ateu, todos são adoradores. A questão é o que é que o ser humano adora, o que é que está no centro do seu coração. Eis a questão. E alguém já colocou que nós acabamos nos tornando aquilo que nós adoramos. E as pessoas têm seus objetos de adoração, têm suas causas de adoração. Alguma coisa irá ocupar o altar no coração que está em todo ser humano, que está no coração de todo ser humano. Nós nos tornamos o que nós cultuamos. E isto então tem uma implicação tremenda. A questão de eu não cultuar a Deus, cultuar outras coisas, tem uma implicação tremenda a nós. E as pessoas cultuam muitas coisas. Às vezes, eu tinha um vizinho que eu tenho convicção que ele cultuava o carro dele, por exemplo. Tratava aquele carro muito melhor do que a esposa dele.
Aquele carro, não sei como não desbotou e ficou sem tinta, porque era lavado com uma constância tremenda e uma paciência, tomando horas com frequência. E começamos a parecer com aquilo que nos cultuamos. Ele começou a ter cara de automóvel. A verdade é que não mudamos fisicamente, claro, mas começa a nos moldar. O sujeito que cultua o material, o financeiro, você começa a vê-lo moldado, a sua mentalidade moldada, dominada por aquilo. É assim ou não é? Aquele que é totalmente entregue, cultua, se dá um dado prazer, daqui um pouco ele está totalmente moldado por aquilo. Nós nos tornamos o que cultuamos. Os ídolos que nós cultuamos, buscamos, são buscados por nós os formatamos, mas depois eles passam a nos formatar. Eles são terríveis, nós pensamos que nós os temos, mas na verdade logo se inverte tudo e eles é que nos têm. E aí é o desastre. Então a necessidade que é premente, é que nós devemos cultuar ao único que deve nos formatar, o único adequado para nos formatar. Devemos cultuar a Deus, verificar que o nosso coração está cultuando a Deus. E quanto mais cultuamos a Deus, nós somos moldados à luz dele, sim, somos moldados à luz dele, mas somos moldados de uma forma como edificante. Nós nos tornamos pessoas de mais paz, pessoas mais conforme a vontade dele. Nos tornamos mais belos moralmente, espiritualmente. Então nós temos que verificar bem quem é que nós cultuamos. E quem nós devemos cultuar? Devemos cultuar a Deus. A necessidade que nós temos de cultuar a Deus envolve também que o fato que nós precisamos cultuá-lo adequadamente. Cultuar a Deus é devido, mas precisamos cultuá-lo de forma adequada. O Salmo é um convite a esse cultuar adequado. Venham, começa o Salmo dizendo, venham. Vamos em frente. E alguns entendem, inclusive, que é um daqueles salmos chamados salmos da peregrinação, quando o povo de Israel vinha de todas as partes, cidades e vilas para Jerusalém, para os grandes festivais religiosos, como a Páscoa, e eles tinham os salmos que eles cantavam no caminho e salmos que cantavam quando chegavam em Jerusalém. Então talvez este fosse um salmo de chegada. Venham, venham. E a ideia do verbo é continue em frente. Vamos, pessoal, vamos em frente. Venham, venham, vamos cultuar o Senhor. Mova-se, vamos em frente. Na forma adequada. Como fazer? O grande convite do salmo era para cultuarmos ao Senhor e cultuá-lo adequadamente. Cultue ao Senhor adequadamente, e isto vai exigir que você primeiramente faça o quê? Que você o reconheça. Cultue adequadamente reconhecendo quem é o Senhor. Eu não vou poder cultuar e cultuar adequadamente se eu não sei quem é o Senhor. Eu não reconheço quem é Deus. Diz o Salmo aqui no verso 3, pois o Senhor é o grande Deus. Aí está o salmista nos ensinando a cultuar adequadamente, nos levando a reconhecer quem Deus é. Essa grandeza incomparável. Diz ele aqui que ele está acima de todos os deuses. Deus é maior do que todos os ídolos que nós gostamos de criar, que o ser humano cria. Para entreter suas vidas, para dar algum sentido às suas vidas, ídolos que são menores do que a vida, menor do que a morte, mas as pessoas se entregam a esses ídolos. Deus é maior do que tudo isto, está acima de todos os deuses. E mais, diz o verso 6, que ele é o Criador, e aqui no verso 4 diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes, dele também é o mar. Ele é o grande Criador. Ele é o grande Criador de todas as coisas. Ele fez o mar, Ele nos criou tudo. Ele realmente é grande. Precisamos reconhecer esse Deus que não é a criação. Ele não se confunde com a criação. Ele é o Criador, Ele está além e acima da criação, além e acima de nós, além e acima de tudo que podemos ver. Ele é transcendente, ainda que
ele se torna acessível, imanente a nós. Ele não se confunde com a criação, muito menos com nós, seres humanos. Mas diz aqui que o Senhor é grande. E aí está o título, então, Senhor, Senhor, que é o nome de Deus no original, no hebraico, e Yahvé, o nome de Deus para o pacto, para a aliança. Quando Deus, então, entra em aliança com o seu povo, ele é Yahvé, ou Javé, o Deus pactual, o Deus que vem para fazer uma aliança conosco, para andar conosco. Assim ele fez com o povo de Israel, mas veio finalmente a aliança terminal, definitiva em Jesus Cristo. Em Cristo, através da morte de Cristo, ele nos chama para um pacto com ele de amor e perdão eterno. Na cruz, ele possibilita este pacto. Cristo morreu a minha morte, morreu pelo meu pecado. E se há arrependimento em mim, e eu olho para Cristo crucificado pela fé e digo, ele morreu a minha morte, a minha culpa caiu sobre ele, me perdoa, Senhor. O perdão gratuito é dado a mim, perdão que Cristo conquistou por mim, que eu não merecia, que eu não posso merecer. E então há uma reconciliação com Deus e um nascer novamente para uma nova vida, então, uma vida com Deus em Cristo, uma transformação, a chamada conversão, o Evangelho. O Evangelho, então, é sobre pacto, é sobre aliança, é sobre o Senhor, é sobre Yahvé, o Deus do pacto. Precisamos reconhecer quem Ele é, o Deus criador transcendente. O mar é dele, as montanhas mais altas são dele, a terra toda é dele, as profundezas é dele. Mas Ele não é somente esse criador tremendo, Ele também é o Deus que vem a nós para pactuar conosco em Jesus Cristo. Por isso que o verso vai dizer, no verso 1, Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa salvação, porque Ele nos resgata em Cristo, Ele nos salva para Ele, em Cristo Jesus. Precisamos reconhecê-lo como Criador e como nosso Salvador, como transcendente e como imanente que vem ao nosso encontro para andar conosco. Cultue adequadamente a Deus, como você precisa reconhecê-lo. Não há como cultuar a Deus se você não entende, não reconhece quem Ele é. Enorme, grande, acima de toda e qualquer dimensão que possamos ter. Cultue adequadamente reconhecendo, mas aí então, cultue adequadamente se alegrando, se regozijando. Você vai do reconhecimento de quem Deus é, para o alegrar-se, para celebrar Deus. É um movimento até natural no cultuar e aqui nas colocações dos salmos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Verso 2, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O convite é esse celebrar na presença de Deus, diante de Deus, com as nossas vozes e coração. Cantemos, cantemos. E o verbo cantemos aí é cantemos forte. Não é um cânticozinho. A gente cultua a tantos crentes que fica fingindo que está cantando. Já percebeu isso? Nos cultos, tem crente que finge que canta, tem uns que nem cantam. Não entenderam ainda grande parte da vida cristã, porque o povo de Deus cultua e cultua cantando. Isso é bíblico. Cantemos forte. E mais, tem o verbo aclamar. Aclamemos. E aqui é um verbo que era usado até para aqueles dias quando aconteciam as guerras e eram resolvidas na base de lança e espada. E através de um confronto dos exércitos, cada um com as suas lanças e espadas. E quando eles partiam para esse confronto, havia o grito de guerra para encorajar, levar uma vibração. E o verbo é esta vibração. Aclamemos ao Senhor. O regozijar, o cultuar ao Senhor adequadamente, há de ser algo dinâmico, há de ser algo entusiasmado, vívido, expressivo, se é que Ele é quem Ele é, reconhecendo quem Ele é. O Senhor é grande Deus, nas suas mãos estão as profundezas, Ele é o Criador de todas as coisas. Como poderíamos reagir, a não ser aclamando, regozijando na glória e na presença dEle? Então, cultue adequadamente, indo do reconhecimento para o regozijar, para o celebrar.
para jubilar na presença de Deus, mas nunca se esquecendo de cultuar adequadamente, reverenciando. Não podemos pensar que todo entusiasmo e quem Deus é deve nos levar a uma mera agitação humana. E é um dos grandes erros que estão acontecendo em muito do que é culto, chamado culto por aí hoje em dia. Onde uma verdadeira bagunça ou uma verdadeira apenas agitar do ser humano usando Jesus e tal aí como motivação. Não há o reverenciar, não é feito com a reverência. É muito fácil confundir-se as coisas e se distorcer as coisas. Celebrar, regozijar diante do grande Deus exige também o reverenciar. Verso 6 vai dizer: venham, adoremos, prostrados, ajoelhemos. Você deve ir do reconhecimento para o júbilo, para o regozijo. Do reconhecimento para o regozijo, para o júbilo, para a reverência. Deve nos levar essa visão de assombro diante do grande Deus, da santidade dele, da justiça dele, esse assombro, esse maravilhar-se diante de quem ele é. Prostrados, ajoelhemos. É como entrar na sala do trono de um rei. Nós não temos mais essa experiência. Nos dias aqui havia essa experiência, a sala do trono de um rei. E quando você adentrava, você então devia se prostrar, ajoelhar. Temor, submissão, muito temor, muita submissão diante de Deus. Nos alegrarmos e nós nos regozijarmos na presença dele. Jamais deve se tornar um tipo de carnaval gospel. Uma batucada gospel. Temos que tomar muito cuidado. Reverenciar nosso Deus, essa única divindade, o único Deus. Precisamos nos ajoelhar, nos prostrar, nossos corações têm que estar no lugar certo. Cultue adequadamente, então obedecendo. O culto há de nos levar a sermos moldados por Deus. Porque se Deus não nos moldar, outras coisas vão nos moldar e vão nos dominar. E nada é adequado para dominar e moldar o espírito humano que não seja Deus. Tudo mais é pequeno, é menor do que a vida, do que a morte. Tudo é criação humana. Nós precisamos ser moldados por Deus, mas como é preciso obedecer. É preciso obedecer. Por isso diz o verso 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como fizeram em Meribá, em Massá, lá na liderança, debaixo da liderança de Moisés no deserto. Nós vamos do reconhecimento para o júbilo, para a reverência e então para ouvir obedientemente. Ouvir. Essa palavra ouvir é muito mais do que simplesmente escutar. Eu ouvi. Acatar. Isto é, eu escuto e eu sigo aquilo que eu escutei. Meribá quer dizer rebelião. Massá quer dizer provação. Você coloca Deus a teste. Eu não acredito, ó Deus, a não ser que você fizer isso. Eu não acredito em você, a não ser que você faça isso. Colocar Deus à prova. Isso fizeram lá no deserto. Não façam isso. Rebelião. Você nos trouxe aqui, Deus falou para você nos tirar lá do Egito, aí para a gente morrer de sede, a gente quer voltar. A rebelião contra Moisés, que Deus levantou como liderança. É preciso um espírito de obediência e submissão. Isto é ouvir. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O cume do cultuar, o pico da adoração é o quê? É se render a Deus, é se submeter a Deus e ser transformado por Deus. O pico, o cume da adoração, do cultuar é se render diante de Deus. É o que acontece quando nos convertemos e nós dizemos o que? Deus, eu nada posso a não ser for o teu perdão em Cristo na cruz, Cristo morrendo por mim. Eu reconheço que Ele morreu a minha morte, pela fé eu morro com Ele.
E agora, então, quero nascer para uma nova vida, onde tudo é teu, a minha vida é tua, hoje eternamente. Nos rendemos diante de Deus, nos submetemos a Deus, e aí nós começamos a ser transformados, moldados, nós começamos a ficar mais e mais como Deus quer que nós sejamos, e passamos a refletir, inclusive, aquilo que são os atributos e o caráter de Deus. Obedecendo. Agora a palavra diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, hoje, não é amanhã, nem depois da manhã, não há dia apropriado para se obedecer a Deus, ouvir a sua voz, a não ser que seja o dia de hoje. Nós não negociamos tempo com Deus e nem devemos jogar a nossa vida espiritual com o tempo. Não agora, depois não, hoje. A procrastinação é perigosa, é um pecado diante de Deus. Nós não podemos deixar de obedecer e ouvir hoje. Não podemos ignorar, desprezar. É agora, é hora de obedecer. Assim é que nós cultuamos adequadamente. Quando nós, então, reconhecemos a Deus, nos alegramos diante dEle, e nós o reverenciamos, e nós o obedecemos. E quando nós cultuamos adequadamente assim, é maravilhoso porque nós o desfrutamos. Nós desfrutamos da presença de Deus, pois Ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Quando nós cultuamos ao Senhor, em toda essa experiência de cultuar adequadamente, nós somos levados, então, a essa rica intimidade, a andar com Deus. Primeiro, a experiência de pertencimento. Ele é o nosso Deus. Nós pertencemos a Ele e Ele é nosso no sentido em que nós somos dele. A quem você pertence? Falei do meu vizinho, que eu acho que pertencia ao automóvel dele. A quem você pertence? O seu emprego, a sua posição profissional, social, ao dinheiro, a um prazer, a uma pessoa. Em primeira instância, a quem você pertence? Ele é o nosso Deus. Mas não somente é o nosso Deus, mas por ser o nosso Deus, ao cuidado. Nós somos o povo do seu pastoreio. O pastor cuida de ovelhas. O pastor verifica que a ovelha vai bem, que ela está tratada, que ela é cuidada. Não há nada mais maravilhoso do que ter esse pertencimento, ser de Deus e Deus ser nosso, e nós sermos o povo do seu pastoreio. Quando cultuamos adequadamente, nós desfrutamos desse pertencimento, desse cuidado e da direção. O rebanho, nós somos o quê? O rebanho que Ele conduz. Quando nós cultuamos adequadamente a Deus, chegando até a obediência, nós vamos ser conduzidos pelo próprio Deus. E ninguém mais pode realmente conduzir as nossas vidas a não ser Deus e Deus em Cristo. Ele é que dá a direção para o nosso viver, o que devemos ser. E Ele há de dar a direção, que é a direção sempre edificante. Deus nunca vem para nos destruir, mas para nos edificar. Cultue adequadamente. Você está cultuando adequadamente. Que o culto a Deus seja uma constância na sua vida. E quando então nos agruparmos para cultuar a Deus como seu corpo em Cristo, como igreja, que então todos nós, vindo dos nossos caminhos de cultuadores, possamos juntos prestar um grande culto real, adequado na presença de Deus e sermos abençoados. Cultue adequadamente, regozijando, reconhecendo, reverenciando, obedecendo e desfrutando do cuidado do Senhor. O Senhor Jesus Cristo fala desse desfrutar. Ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Cultue adequadamente. Venham,
Cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Oremos. Senhor, em verdade, somente o Senhor é Deus e tudo mais é muito pequeno. Perdoa-nos, Senhor, se tantas vezes somos tolos, invertemos as dimensões e damos grandeza às coisas, pessoas que são tão pequenas. O Senhor é o Criador, o Senhor está além e acima, o Senhor é glorioso, mas o Senhor também é amoroso, louvado seja o teu nome, o Senhor vem andar conosco, Deus Javé, Deus do pacto em Cristo. E agora, ó Deus, então, que este salmo seja verdade na vida de cada um de nós, que todos nós saibamos a quem nós cultuamos, quem está nos moldando, para quem vivemos, a quem obedecemos, e então possamos, como verdadeiros adoradores, adoradores adequados, possamos desfrutar, ó Deus, deste pertencimento, deste cuidado teu, desse direcionar sempre abençoador teu em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores. Em Cristo oramos. Amém.